Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre meus 5 jogos favoritos de 2018. Chega fim do ano, também chegam as listinhas de preferidos do ano, eu não posso ficar de fora dessa, como já é o quarto ano consecutivo que eu tô fazendo isso. Agora para falar sobre meus jogos favoritos do ano, vai ter jogo aqui na lista que eu não falei aqui no canal, como também vai ter jogo que eu falei e vai ficar de fora e eu gostei. E também tem as grandes decepções, tipo Vampire, Call of Cthulhu, que tipo, não sei nem porque eu tô falando deles aqui. Mas, por exemplo, o Remothered, que é um jogo que eu gostei bastante, e o Agony, que foi um que eu fiz questão de jogar bastante tempo depois para conseguir aproveitar o jogo quando ele tava, tipo, jogável, também não estão na minha lista. Tipo, são umas mençõezinhas honrosas aqui que eu faço questão. O Remothered é um dos jogos que me mostrou que Early Access não funciona direito pro terror. Eu joguei ele ano passado, e é tipo mais da metade do jogo em Early Access, né? E aí, a exemplo do Layers of Fear, por exemplo, depois o jogo foi lançado, eu terminei ele e isso desmotiva um pouco. Não vou mais jogar jogo em Early Access. Por exemplo, o Visage, que é um jogo que eu esperava muito, foi lançado em Early Access, eu tô com ele lá, não joguei ainda. Vou esperar sair a versão completa, jogo e falo sobre. Então isso aí, pelo menos pra mim, tirou um pouco da experiência. Então, começando com um jogo que eu não tinha falado ainda, um jogo australiano chamado Infliction. Um jogo indie de um cara só, de um desenvolvedor só. Baita jogo de terror no formato de exploração, baseado em narrativa, em uma casa que tem uma entidade ali e um passado extremamente tenebroso aconteceu com essa família ali. Inclusive a identidade do personagem é uma coisa que a gente vai descobrindo. Tá muito no seu colo quanto você quer se aprofundar na história, porque é daquele tipo de jogo que eu curto, que você investiga bastante dos elementos da casa, a ponto de você conseguir ler um livro, por exemplo, que você pega de uma prateleira, e o que isso vai trazer para o jogo. Interessante nesse ponto de vista. Tem uma entidade na casa ali marcante e tem momentos de perseguição muito tenebrosos. Tem lá os seus problemas, tipo os modelos 3D, e muitas vezes ele se apoia muito nisso, é meio capenga, assim, né? Então seria legal não ter deixado isso tão explícito como o jogo faz, mas Infliction tá na Steam, no Steam vale muito a pena, eu acho que custa uns 40 pau, assim, vale muito. Então no quinto lugar da minha lista, Infliction, baita jogo. Quarto lugar eu coloquei o Exorcist Legion VR, né? Falei errado lá no vídeo. Fiz um vídeo especial sobre. Esse ano me surpreendeu muito com realidade virtual, joguei vários jogos que não terror, que eu amei, tipo o Deracine, o Astrobot, Rescue Mission, e especialmente o Moss, mas no terror tem aí o Exorcist, que é baseado no terceiro filme, né? No livro Legião, escrito pelo William Peter Blatty. Então vale a pena você ou ler o livro ou assistir o filme para pegar umas coisinhas aqui e ali que a história traz, e é um jogo episódico de 5 episódios, saiu pro Oculus Rift, pra Vive e também pro PlayStation VR. Vale muito a pena esse jogo. Lá no vídeo que eu fiz questão de enaltecer ele a ponto de dizer que talvez seja o melhor jogo baseado em filme que eu já joguei. Continuo nessa opinião ainda, mesmo depois de meses tendo acabado. Então aí, quarto lugar, The Exorcist Legion VR, baita jogo. O terceiro lugar da minha lista é um jogo ucraniano, também absolutamente indie, chamado The Long Reach. Eu entrevistei esses caras, eu não publiquei essa entrevista, pretendo fazer isso, colocar lá no Medium, que eu tenho colocado umas coisas lá. Mas é um jogo no formato do Lone Survivor, ou do Claire, ou do Silence of the Sleep, que é 2D, com movimentação de porta para trás ou para frente. E a gente joga com um cara num laboratório, um assistente de laboratório, e experimentos bizarros e macabros acontecem ali com seus colegas de trabalho. E a gente vê essa história e a história também de um outro personagem fora do laboratório, que é o marido de uma das cientistas lá. Então é uma história fragmentada que você vai ligando as coisas, tem tomadas de decisão, ramificação de respostas. Então vale muito a pena, uma pixel art barra pesada, assim, tem momentos bem gore. Amei The Long Reach, vale muito a pena, uma baita trilha inesquecível, inclusive eu até ouço a trilha de vez em quando. Então, terceiro lugar da minha lista, The Long Reach. Segundo lugar, é um jogo absolutamente inusitado, inacreditável, e eu botei todo mundo aqui da agência para jogar, que é o September 1998, de um desenvolvedor chamado 98 de Make, acho que o nome dele é Tony, mas ele tem um canal no YouTube famoso chamado 98 de Make, eu não conhecia, e ele faz bastante vídeo de jogo lá, e ele criou esse jogo, que é um jogo grátis, que está no Steam, ou então você pode baixar no site do próprio desenvolvedor, e que você termina em 5 minutos e 30 segundos cravado. É uma experiência que eu acho que qualquer fã de terror, especialmente fã de terror da época de VHS, porque ele tem ali um filtro de VHS que torna o jogo marcante demais, então uma baita experiência, eu acho que você precisa passar por isso, seja você fã ou não de terror, que me faz colocar em segundo lugar da minha lista. Ele seria o primeiro se eu não tivesse ficado tão impressionado com o Transference, e o Transference só tá aqui porque eu joguei ele em realidade virtual. Poucos jogos de terror eles te dão essa opção,
Na verdade, assim, tem uns que não tem, tipo a China Room, mas, por exemplo, o Home Sweet Home. Ele foi lançado para PC com a opção de você jogar no Oculus Rift. Eu joguei ele no PlayStation VR, já tendo jogado ele em meios convencionais, fiquei extremamente decepcionado com o VR, achei péssimo. Ou então um jogo também chinês, se não me engano, chamado Paper Dolls, fraquíssimo. Mas a gente tem esse Transference, que é uma parceria da Ubisoft com a Spectre Vision, a produtora audiovisual do Elijah Wood, mostra que a Ubisoft ainda está interessada em fazer produções absolutamente experimentais e até certo ponto, não vou dizer que é independente, mas tem essa aura de coisa independente, de tão experimental que é, trazendo também o FMV que está em alta desde o Her Story, né? Mas com jogos muito ruins daquela Whale Interactive lá, ou que o valha. Jogos muito ruins, agora tem um jogo em FMV excelente de um ator que eu acho fantástico, claro, do Blue Ruin, com atuações boas, não só do protagonista, mas a história que vai para nuances de violência familiar e tal. Como o jogo ele consegue deixar simples a interação do VR, que é sempre um problema, a questão do espaço que você precisa e tal. E ele leva a história de um cientista que desenvolve uma máquina que comporta a consciência humana. E ele faz da família dele ali as suas cobaias. Tenebroso esse jogo, excelente. Não joguei sem ser no VR. Joguei no VR e amei, o que faz com que esse jogo seja o meu preferido do ano, num ano meio capenga para jogo de terror. Absolutamente oposto dos filmes de terror, que pra mim é o ano que eu mais gostei da minha vida. Jogo de terror não chegou nem próximo disso, mas ano que vem aí tem boas promessas. Então, esses são meus preferidos, gostaria de saber os de vocês também, ou se você concorda ou discorda comigo. Valeu!